E aí, trazendo para hoje, né, Fernando? Eu acho que a gente falou que assim, isso já acontecia, talvez hoje tá mais escancarado, Aham, né? Como fosse uma briga de lado A e lado B. aham. Né? Então, assim, tá muito mais escancarado essa questão. E aí, talvez as pessoas que estejam ouvindo a gente, por que eu trouxe esse assunto aqui? Até pra gente poder contextualizar. Inevitavelmente, a decisão política que possa vir a acontecer, isso vai ou não afetar a nossa vida economicamente por pautas diferentes que cada um tem. Né? Então, um lado tem uma pauta econômica a tal, outra tem mais diferente. A gente pode pegar comparativos, depois a gente pode falar um pouco mais, comparativos próximos da gente, vizinhos, né, como Venezuela, Argentina, que já tem uma posição mais esquerdista, extrema principalmente, que a gente vê esse reflexo na inflação, taxa básica de juros e tudo mais que possa vir a acontecer. Mas aí eu queria que trouxesse para o cenário de hoje, né? Por que isso está acontecendo? E como é que você vê esse cenário? A diferenciação entre esquerda e direita, os principais pontos aí. Surge um ator nessa cena toda aí, dessa pseudopolarização, que é o atual presidente, né? O atual presidente, ele esteticamente não é muito desejável para muita gente, né? Então, a gente vem de um presidente igual o Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, né? Fernando Henrique Cardoso, entre outros, que são polidos, bonitinhos, falam bem, né? Mas que eram muito distantes. Eu não lembro, por exemplo, hoje você tem a população discutindo quem são os ministros do STF. A gente pode nomear aqui pelo menos 4 deles, né? Você tem gente que sabe quem são os deputados e sabe exatamente em quem votou, mas há 10 anos atrás você não tinha. Você não sabia em quem você tinha votado. Você não sabia que tipo de projeto de lei estava se passando. Então essa polarização foi legal, ao meu ver, porque você anda por aí, você entra no Uber, você conversa com as pessoas e as pessoas sempre estão falando, e dão um nome, e isso é legal, porque quanto mais a gente se inteira dessas coisas, melhor será a opinião que a gente vai dar a respeito daquilo. Então você tem aí um cenário de um homem que saiu do meio desse estamento, que não fazia parte desse estamento, que ninguém nunca ia pensar, como o atual presidente mesmo diz, ele era um cara do baixo clero ali, né? O que significa isso? Que ele não optava nada. O voto dele ou não voto dele não ia ter muita diferença. E esse homem, ele é uma pedra no sapato de todo o estamento ali, porque o estamento já está acostumado, né? Os deputados, os senadores já estão acostumados com o modus operandi ali, né? E ele entra no cenário como alguém de direita. E como alguém de direita, ele não tem essa postura do Fernando Henrique Cardoso, que o Lula teve, que outros presidentes tiveram, e ele fala uma linguagem que é popular, muitas vezes. E que parece ser intragável para aqueles que estão acostumados com palavras doces. Aqui no Ocidente a gente tem um problema. Sabe qual é o problema? A gente costuma falar muito nas escolas ruins isso. Quando você erra aqui no Ocidente, por exemplo, você deixou de pagar um boleto na sua casa. O que vai acontecer? Você vai pagar multa. Você vai pagar multa. Um erro fez com que você fosse num lugar para pagar multa. No Oriente, um erro você paga com a morte. Por isso que no Oriente, quando você vai conversar com alguém do Oriente Médio, as palavras deles parecem ser mais duras, mas são verdadeiras. Parecem ser mais contundentes. Esses tempos atrás eu tive contato com um advogado. Esse advogado fez estava trabalhando num processo com um judeu. E ele esqueceu um papel na hora de apresentar o caso ali, as coisas. E o homem quase que não fechou um negócio com ele, porque ele tinha esquecido um papel. É só um papel, então, mas é que para ele, pro oriental, um erro você paga com a morte, com a quebra da aliança, porque você tinha que fazer alguma coisa e você não estava lá na hora que você tinha que fazer. Então a gente é acostumado com o gentio brasileiro, né? Diferente do Oriente, a gente aqui dá um jeito, não trouxe, dá um jeito, imprime, faz não sei o quê, paga uma multa, e no Oriente não é assim. Então, quando o brasileiro e a gente da América Latina tem que lidar com palavras verdadeiras, embora intragáveis, a gente tem, por natureza, repelir. Então, o homem que está aí, o atual presidente, quando ele fala sobre algumas coisas, para nós, ou para a população em geral, parece ser meio estranho, porque a gente nunca teve que lidar com alguém que fale a verdade. A gente estava acostumado a ser enganado. Por exemplo, o presidente que fez todo o projeto ali da transposição do Rio São Francisco, ele não terminou o projeto.
Mas a gente estava acostumado. Por quê? Porque quando ele volta no palanque, na próxima eleição, ele vai, eu vou terminar a transposição, assim como outras obras. Estou citando o Rio São Francisco, só para contextualizar. Porque a gente está acostumado com a promessa, com o jeitinho brasileiro. E quando vem alguém e fala a verdade, não, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, a gente toma espanto. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje, onde a gente não costuma chamar as coisas do que elas são. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando você fala elo. Que elo? Não existe elo. Se eu não sei definir o que é ele ou o que é ela, o que eu vou definir na minha vida? Se você não sabe qual banheiro que você vai entrar, já era. Entendeu? Aí nos Se Estados nem o Unidos... banheiro você consegue definir, o que você vai definir na sua vida? Aí Nada. você vai para os Estados Unidos, o Obama fazendo um festival, porque agora eles iriam aprovar ali o banheiro unissex. Se você não define o banheiro que você tem que ir, o que você quer definir na sua vida? Você não sabe a diferença entre ele e ela. Você vai definir o quê? Não tem o que definir. Por quê? Uma das coisas que... políticas, inclusive eu quero indicar um livro aqui, Rafa. Posso? Claro, fica à vontade. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Conflito de Visões, Origens Ideológicas de Lutas Políticas. Para você que quer entender o cenário atual, isso aqui fala por que o Poder Executivo está atuando do jeito que está atuando, por que o Legislativo está atuando do jeito que está atuando e por que as coisas estão do jeito que estão. Esquerda, direita, o que é e o que não é. Esse livro vai falar sobre uma visão restrita e a irrestrita. Então eu não quero dar spoiler não, mas se você quiser entender melhor, e esse autor que para mim é top, que é o Thomas Sowell, esse livro aqui é muito legal. Então ele vai falar sobre essa divisão, né? E pra você que quer o livro, a gente sempre no final do episódio, você já sabe, vai ter uma indicação. Ele vai fazer outra, porque essa aqui não vale mais. Mas essa aqui, o link vai estar também aqui, caso você queira adquirir o livro. A gente sempre deixa, porque se você não sabe, a gente tem a biblioteca, né, que vai ficar disponível no nosso site, disciplinafinanceira.com.br, com todos os convidados e cada indicação dos convidados com um breve resumo do livro. Então, o Conflitos de Visões vai estar lá também. E no final ele vai indicar outro que agora já era. Indicou esse, perdeu a ficha, mas vai ter a próxima pra indicar. Não, livro de política é o que... A gente tem que ler, cara. Sabe uma coisa que eu descobri? Às vezes as pessoas esperam muito, né? Algumas coisas acontecerem para começar a estudar. E aí, o meu pastor sempre fala o seguinte, cara, estuda. Você sabe disso, né? Você estuda, lê, volta a ler, escreve aquilo que você entendeu. A diferença de quem lê e de quem escreve é porque quem escreve tá pensando naquilo que leu, né? Então ele sempre fala, lê, escreve, anota o que você estudou, vê direitinho. Às vezes algumas coisas não vão ficar tão claras agora, mas deixa lá, depois volta, relê. Então, se a gente pode fazer uma indicação aqui, para todo mundo, ler. Ah, ler só o que eu gosto? Não, você tem que ler. Você tem que ler o que você não gosta, o que você gosta, depois fazer um comparativo e chegar num denominador comum do seu pensamento. Exato, né? Assim, até um ponto a gente ter armado essa biblioteca dentro do site e indicar aqui, se você pega a média do brasileiro anualmente, é de 1 a 2 livros por ano que o brasileiro lê. Cara, isso é muito, muito pouco. Eu, particularmente, nunca fui um cara fã de leitura até que eu entendi que eu tinha que ler. Então, assim, se eu pego até meus 19, 20 anos, eu não lia nada, cara. Isso é vergonhoso de falar, mas eu não lia, eu não gostava de ler. Aí eu lembro uma vez que eu tinha meus primos próximos ali, cara, eram fãzaços, né, de leitura, liam todo dia, tinha lá, pra onde ia, pra restaurante estava com livro. Eu sou maluco, mas eu entendi por que aquilo era importante. E aí eu comecei, até hoje eu lembro, o primeiro livro que eu li foi Sherlock Holmes, né? E aí, o que aconteceu? Aquilo me despertou uma curiosidade. Porque era um livro que instigava isso. Você a buscar, você ir lá. Essa é uma outra dica. Você sabe que o primeiro livro que eu li foi um livro que foi contrabandeado do pastor Kleber pela filha dele. Pastor, eu tenho que falar aqui. Ele tá sabendo agora. Agora tá sabendo. Eu acho que ele não sabia disso, mas agora ele tá sabendo. Que é um livro que não tem nada a ver com política nem nada. Nessa época eu tinha interesse, mas não tava lendo sobre isso. Mesmo porque eu gostava de ver informação, mas não gostava muito de ler livro, né? Eu nunca fui muito afeito a ler livros. Mas aí a filha dele me emprestou, a Zaira me emprestou um livro chamado Remindo o Tempo, do Chuck Pierce, um profeta americano. Cara, aquilo lá abriu uma porta. Então hoje a gente lê o que a gente lê porque aquilo foi instigando, ele me falava naquele livro fala algumas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida e que abriu um horizonte para outras milhões de coisas. Então isso instigou pra... porque você pega, é que você falou, não necessariamente você tem que ler, cara, um livro que alguém indicou. Né? Porque pode ser um livro que pra pessoa, pra mim, pro Fernando fez sentido, mas quando você pega algo que desperta a sua curiosidade, inevitavelmente aquilo vai te fazer caminhar ainda mais de buscar mais situações. Então o primeiro livro que eu li, eu falei, caramba, sensacional, comprei a coleção inteira, que eram 8 livros. Cara, gostei muito e eu comecei, caramba, faz sentido ler, porque você pode só passar a página,
ou você pode buscar aquilo que tá lá. Então, por exemplo, você pega Sherlock Holmes, a gente vai voltar pro assunto de política, calma, mas pega Sherlock Holmes, pô, fala da Inglaterra, cara. Eu comecei a ver ali como é que era a Inglaterra naquela temporada, depois da Segunda Guerra, como é que funcionava, e aquilo foi despertando curiosidade pra entender como é que era aquele movimento todo ali, É. né? Londres, como é que é. Cara, isso é sensacional. Então, assim, eu acho que o instigar a leitura é super importante justamente para que você busque a informação. E aí, trazendo agora para o nosso cenário, você falou de um ponto que é o seguinte, hoje a gente tem, a maioria da população, ela é muito baseada em manchete. Ela não lê o conteúdo daquela manchete. E aí, quando a gente pega hoje para uma situação onde eu tenho uma polarização política, aonde as fake news ou informações irrelevantes são colocadas pelas grandes mídias, eu tenho dificuldade de buscar para saber se aquilo ali de fato é o que está sendo dito. Uhum. Porque eu pego uma palavra ao vento, crio uma manchete, tem um nível de distribuição muito grande, e a pessoa acaba acreditando por um viés de confirmação. E aí, para falar sobre viés, tem um cara que eu gosto muito, Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel de Economia, porém é um psicólogo, sociologista, né? Pega a parte social ali. E ele fala o seguinte, quando eu acredito em algo, ou eu tenho a pretensão em acreditar em alguma pessoa, algo que aquela pessoa faz, eu só vou buscar situações que me confirmem que aquela pessoa é o que eu quero que ela seja. Uhum. Eu nunca busco o outro O lado. contrário. O contrário. Então, muitas das vezes, quando a gente pega um cenário de hoje, o viés de confirmação ele é muito forte. Por quê? Porque eu acho que um cara X é legal, ou o outro é legal, eu não busco entender de fato o que ele está fazendo, eu só pego informações que me fazem acreditar naquilo, e eu excluo todo o resto. E esse todo o resto pode ser uma verdade escondida que não deixaram eu ver. Por isso a importância de buscar a informação. Claro.